Vamos compartilhar rapidamente aqui um trechinho da palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Texto conhecido. Até mesmo há poucos dias nós fomos também ministrados através desse texto. Mas hoje o Senhor trouxe ao meu coração este texto novamente para que nós possamos observar aqui alguns pontos rapidamente. Evangelho capítulo 4, a partir do versículo de número 3. Podem continuar assentados. E diz a palavra do Senhor: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a mim dar-me de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam dele, e se admiravam de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade
e disse àqueles homens, somente até aqui. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade de... Queridos, todos conhecem essa passagem que trata do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Se você buscar um pouquinho na história, você vai ver em Deuteronômio, capítulo 27, no versículo de número 11, quando o povo vai atravessar o Jordão, o Senhor, capítulo 27, a partir do versículo 11, mais precisamente o versículo de número 12, Deus vai falar com Moisés: olha, quando o povo passar o Jordão, tu não passas. Moisés não ia passar. Ele vai determinar que o povo fosse a um monte para ser abençoado por parte dos filhos de Israel, da tribo de Israel. O monte conhecido como Monte Gerizim. Então o povo de Israel entendia aquele monte como um lugar de bênção. E ali eles estabelecem também um lugar de cultuar a Deus. Mas a história vai dizer que em 2 Reis, capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, que o povo de Israel ele é levado cativo e vai ficar apenas algumas pessoas para trás. Jeremias 29, no versículo 10, vai dizer que só ficaram aqueles que não tinham dinheiro, que eram pobres, que não tinham condições de nada. Eles são deixados para trás. E a palavra de Deus em segundo livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do versículo de número 24, vai dizer como que surgiu a origem dos samaritanos. Porque esse povo que foi para lá, de outra, vamos dizer assim, de outra etnia, eles começaram a adorar o povo da Babilônia. Eles foram para este lugar onde do povo de Israel, e eles começaram a adorar os seus deuses ali. E a Bíblia diz que o Senhor então determina que leões invadissem aquele lugar e matassem muitas pessoas. E eles, mesmo sendo um povo pagão, eles ficaram com medo e entenderam que aquilo era um juízo de Deus. Então eles vão pedir ao seu rei que envie daqueles que foram levados cativos, que ele mandasse um daqueles que fosse sacerdote para ensinar a eles o culto a respeito do verdadeiro Deus, a maneira de adorar. Então aquele rei que levou o cativo, o povo de Israel, ele envia um sacerdote para ensinar o povo pagão que estava misturado com alguns da linhagem de Israel, para ensinar acerca do verdadeiro Deus. Mas a Bíblia vai dizer que eles adoravam a Deus, mas adoravam também a outros deuses. E ali foram criando ali um povo misto, porque o povo de Israel foi se misturando com aquele povo ali, e foi nascendo outras pessoas, misturaram ali a linhagem. Então fica um povo misturado. Em Esdras, no capítulo de número 4, você vai ver que quando o povo de Israel é liberado e vai reconstruir o templo em Jerusalém, os judeus samaritanos, eles vão se oferecer para ajudar na construção. Os que estavam misturados, eles vão lá, mas o povo, os judeus verdadeiramente dizem: olha, vocês não têm parte conosco nesta obra, porque eles estavam misturados, eles eram considerados a partir de então um povo impuro, e eles tomaram aquilo como uma ofensa, porque ali surgiu o povo samaritano. Era um povo pagão com o povo de Israel que se misturou, e surgiu ali um misto. E eles tomaram aquilo como uma ofensa tão grande, de um judeu e um samaritano, eles não poderiam nem olhar um para o outro. Se tornou uma rivalidade tão grande,
se tornou uma crise tão grande que eles manteriam distância uns dos outros. A história vai dizer que eles mudaram até as vestes para identificar um judeu de um samaritano. Mas é interessante porque a Bíblia inicia dizendo: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Preste bem atenção, porque a palavra diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus, no curso do seu ministério, todos nós sabemos que Judéia e Galileia era, não é verdade? Para Jesus era corriqueiro, estar num lugar e estar no outro. Todos nós sabemos que ele estabeleceu ali a sua base em Cafarnaum, mas ele ficava para lá e para cá. Tanto é que o escritor aqui, ele vai dizer: deixou outra vez a Judéia para a Galileia. Então a gente entende que inúmeras vezes Jesus tanto ia para o outro. E qual era o caminho mais curto entre esses dois vilarejos, essas duas aldeias? O caminho mais curto era o centro, passar por Samaria. Mas pelo que a história, pelo que a Bíblia diz, Jesus nessas idas e vindas, ele nunca havia passado por Samaria. Ele ia para a Judéia, voltava para a Galileia, depois voltava para a Judéia, mas ele nunca havia tomado o caminho do centro. Por que a gente entende isso? Porque no versículo de número 4, o escritor diz assim: olha, e era-lhe necessário passar por Samaria. O que ele está querendo dizer aqui é mais ou menos assim: olha, Jesus foi inúmeras vezes, mas dessa vez ele teve uma necessidade em seu coração, passar por Samaria. Nenhum judeu, diante da rivalidade que havia entre, vamos dizer, esses dois povos, nenhum judeu em sã consciência passaria por Samaria. Primeiro porque eles entendiam que se eles passassem por ali, eles estariam também se tornando impuro. Era um lugar considerado impuro. E também oferecia a eles riscos, porque a rivalidade era muito grande. Mas a Bíblia fala que Jesus agora ele teve uma necessidade em seu coração, passar por Samaria. Mas sabe o que chama atenção? Que segundo a escritura, leu aqui, ele vai se encontrar com uma mulher, na herdade de Jacó ali, à beira de um poço. Quem que tinha verdadeiramente aquela mulher? Uma mulher que vivia uma vida enclausurada no pecado, era discriminada, não é verdade? A história vai nos revelar que essa mulher, embora já houvesse uma dificuldade muito grande, já houvesse uma discriminação muito grande voltada para a mulher naquela época, porque nós sabemos a dificuldade que as mulheres enfrentavam, não tinham voz ativa, não tinha lugar. E essa mulher muito menos ainda, porque segundo a história ela é comparada com uma mulher que era prostituta. Tanto é que a Bíblia relata que ela foi num momento que ela estava sozinha, provavelmente era discriminada por outras mulheres também, pela sociedade. E ela vivia num lugar onde dificilmente alguém passaria para levar algo de bom, devido à rivalidade que havia entre esses dois povos. A história vai dizer que os judeus, eles odiavam tanto um samaritano, tanto, não está na Bíblia, mas se você começar, vamos dizer igual a minha mãe fala, escarafunchar no estudo, procurar, você vai ver, vai aprender muitas coisas. A rivalidade, irmãos, era tão grande, era uma desavença tão grande, uma inimizade tão grande, que nas orações dos judeus, eles agradeciam, existiam 3 fatores que eles agradeciam.
Um era por não ter nascido mulher. Olha só como que era a discriminação. Era verdade. Eles falam, porque você vai ver que toda a família queria ter um filho varão. Você olha a oração de Ana que você vai ver, porque ela sabia. Você lembra da história de Ana? A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, e Ana foi orar e ela fala, eu quero um filho varão, porque ela sabia que mesmo se ela tivesse um filho e viesse mulher, ela ia continuar sendo afrontada. Então um dos agradecimentos na oração dos judeus era esse. O outro era por não ter nascido cachorro, e o outro era por não ter nascido um samaritano. E a crise era tão grande que eles, toda tarde ao orar, na montanha, eles viravam para a cidade de Samaria, estendiam a mão, oravam e amaldiçoavam a cidade de Samaria. Então preste bem atenção, o desafio que era para um judeu ousar a passar por Samaria. Eles aumentavam o percurso dele de maneira tão expressiva para não passar ali. Eu já falei isso, é como se a gente, por exemplo, eu moro em Anta e aqui tem Sapucaia e vice-versa, a gente às vezes tem que resolver, qual é o caminho mais prático? É esse aqui. Mas eles na época, eles tomavam o caminho da esquerda, Cesareia de Filipe, ou o caminho da direita, Campina do Jordão, Monte Tabor, mas eles não passavam por Samaria. Era mais ou menos, eu ter que vir em Sapucaia e falar, eu não passo pelo São João, ou eu vou dar a volta lá por cima, não sei como é que chama, se é banqueta, eu acho que é assim, que vai aumentar, olha só, ou então eu vou dar a volta por Minas. Olha a diferença, era mais ou menos isso, o caminho mais curto era Samaria, mas eles não faziam esse percurso, tamanha a rivalidade, mas Jesus teve em seu coração uma necessidade. Como eu disse aqui, nenhum judeu, em sã consciência, vamos dizer assim, passaria por Samaria. E aí eu quero trazer rapidamente para a nossa reflexão. Por quê? Havia um preconceito. Havia um preconceito de olhar para seres humanos e achar eles impuros. Eles não eram dignos de receber a presença do Senhor. E aí eu digo assim, nós vivemos dias que talvez nós possamos dizer a respeito do cristão, ou melhor, não vou nem falar cristão, porque quando é cristão é diferenciado, vamos falar a respeito do crente, porque ser crente não tem nada a ver com ser cristão, nós sabemos disso, que a própria palavra diz que a crente até o diabo é, mas nos dias atuais, a gente poderia dizer que um crente em sã consciência, talvez no que muitas pessoas pensam hoje, não teria ousadia de ir num prostíbulo, não teria ousadia de sentar numa roda de bar para atender uma necessidade de alguém que está com a vida enclausurada no pecado. Por quê? Porque infelizmente essa é uma realidade. Eu quero falar aqui, eu estou falando para a igreja, e louvado seja Deus que eu estou falando, vamos dizer assim, em rede nacional, é para que todos ouçam. Hoje em dia nós vivemos, irmãos e irmãs, um cristianismo totalmente adulterado. O que estão fazendo com o evangelho? Eu falo isso com propriedade de causa, não porque eu sou santo, não, porque eu vivi do outro lado, por isso que eu digo com propriedade de causa. Eu vivi uma vida enclausurada no pecado, eu vivi o outro lado da história, eu sei o que é aquilo lá. Quem me conhece, conhece a minha vida, conhece a minha história, sabe do que eu estou falando. Se eu pudesse dar um título para a minha vida no passado, na vida do pecado, eu diria que eu fui pós-graduado, que eu fiz doutorado, porque eu vivi mergulhado no pecado, e eu sei o que é isso.
Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu vivi no pecado, graças a Deus, pela graça, misericórdia do Senhor, e é claro, através de muitas orações que fizeram para a minha vida, hoje eu estou aqui. Agora, o fato de eu estar aqui não me coloca em uma condição melhor do que quem está lá fora. O que as pessoas precisam aprender no Evangelho, que hoje, você que veio para Jesus, a única coisa que mudou, meu irmão, na minha e na tua vida, que hoje serve o Jesus, foram os hábitos que são diferentes. Coisas que eu fazia, eu não faço mais. Coisas que eu fazia, que eu entendia que é errado para a minha vida e para a vida das pessoas, que causavam danos para a minha vida e para outras pessoas, eu não faço mais. Hoje eu tenho um entendimento diferente do que é servir a Cristo, mas isso não me faz melhor, não me torna melhor do que ninguém. Eu digo isso por quê? Porque a igreja hoje talvez entenda, a igreja hoje talvez esteja vivendo mais ou menos o que acontecia aqui. Eu não vou passar por ali porque ali tem pessoas impuras. Eu não vou passar por ali porque ali tem um pecador. Mas preste bem atenção. A mulher tinha uma necessidade muito grande em sua vida. Mas o que chama mais atenção, que a necessidade maior quem teve foi Jesus. Porque a Bíblia fala no versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Jesus teve no coração dele a necessidade de ser instrumento para libertar uma alma que estava em cativeiro. Será que hoje, eu digo, sabe por que eu falo isso? Porque quando eu comecei a meditar nesta passagem, veio algo também no meu coração, graças a Deus, que são coisas que acontecem para a gente aprender. Quando eu me converti, comecei a dar uns passos, comecei a esse processo, vamos dizer assim, de conversão. Comecei aí a chegar aos poucos, tinha as minhas amizades, comecei a deixar algumas coisas. Quem morou em Anta sabe que uma das coisas que a gente fazia, eu com a minha, vamos dizer assim, a minha galera ali, era ficar jogando um baralhinho ali naquelas mesinhas ali perto da farmácia. A gente, sábado e domingo, então, era certo. Amanhecia ali, reunia a turma, ficava ali divertindo, jogando um buraco, batendo papo, entrava, perdia, era uma brincadeira sadia, não tinha nada, e a gente ficava ali. Mas quando eu comecei a vir para o Evangelho, eu comecei a mudar os meus hábitos. Não que jogar fosse pecado, não. Mas eu comecei a mudar a minha conduta, os lugares onde eu deveria. O processo que acontece é uma metanoia. Mas eu não abri mão de estar com os meus amigos. Parei, não participava mais com eles ali, justamente para que eu não ficasse preso, porque ali era algo que prendia muita gente. Falei, eu tenho que sair disso, porque isso pode me atrapalhar. Eu queria era meditar, mas volta e meia eu parava ali, às vezes para não afastar totalmente, eu ficava ali assistindo, batendo papo com eles. E aí eu me recordo que teve um irmão que hoje nem está na igreja, era de uma outra denominação, que é irmão de um amigo nosso, que ele fez um comentário, ele me viu e ele chegou ao meu ouvido, que ele falou assim, o Reinaldo já está lá na roda dos escarnecedores. Irmãos, é dessa forma. Então as pessoas acham que porque você foi para Jesus, porque você está servindo ao Senhor, você precisa se afastar totalmente das pessoas, julgar as pessoas. Eu não posso estar mais próximo daquelas pessoas. Olha, lá perto de casa tem um barzinho ali, todo mundo conhece, o barzinho do Fael. Qualquer hora, alguns irmãos voltam e meia, não é com frequência, mas de vez em quando ele está sentado lá, eu paro, bato papo com ele, sento, tomo um refrigerante. Tem uns amigos que estão ali tomando cerveja. Irmãos, a única coisa que precisa mudar é a nossa consciência, o nosso entendimento. Buscar a renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas olha só, isso não, volto a dizer, não nos torna melhor do que ninguém. A única coisa que diferencia, eu preciso enfatizar, os nossos hábitos. Coisas que me carregava para uma linha de pecado, eu não faço mais. Agora eu te falo, lá em Romanos 10 diz, como que as pessoas vão ouvir
se nós não tivermos acesso a ela, se não tiver quem prega. A palavra está ao alcance da boca, mas como ouvirão se não tiver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora presta bem atenção, porque Jesus, ele teve uma necessidade. Às vezes você vai parar para conversar com alguém, aí é claro, você precisa ter propósito também, não é? Porque senão a gente pega também uma muleta para poder ficar agarrado em coisas que você não conseguiu se libertar, usando o argumento. Não, você precisa estar ali com um propósito. Qual é o primeiro propósito? É que você não precisa se afastar das pessoas. Você não precisa deixar de amar as pessoas. Eu não vou amar mais porque eu não pratico mais esse tipo, estilo de vida. E aquele fulano ali, ele bebe, aquele ali fuma, aquele ali trafica, aquele ali se prostitui. Mas eu quero te dizer, são pessoas que devem ser amadas e que devem ser alvos da nossa oração, da nossa busca, que nós não podemos abrir mão. Essa mulher, ela vivia uma vida de discriminação. Agora a Bíblia fala que Jesus teve uma necessidade. Ele falou: olha, desta vez eu vou passar por Samaria. Olha, não se escandalizem se vocês começarem a me ver fazer algumas loucuras. Eu tenho orado a Deus. Eu acho que nós precisamos sair desse pedestal de santidade para vivermos uma realidade. Preste bem atenção. Nós precisamos sair e ser. Porque se as pessoas não olharem para mim e para você e não verem verdade, preste bem atenção, uma coisa é fato. Representação, todo mundo vai discernir e vai saber. Teatro, todo mundo vai entender. Não adianta você pousar uma coisa e fazer outra. Meu irmão, nós somos pecadores, somos falhos igual a qualquer um. Eu vou enfatizar: o que mudou em mim e você foi o nosso comportamento, a nossa mentalidade, os nossos hábitos. Hoje a gente professa a nossa fé em Jesus, a gente quer viver sim um padrão de santidade, mas a gente ainda continua sendo pecador da mesma forma. E Jesus, ele quer levantar uma igreja que faça isso. Nós precisamos aprender isso, nos unirmos nisso e sermos uma igreja que verdadeiramente vão destronar, vão derribar, vão explodir as portas do inferno. Porque se você estiver cheio da presença de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo, e a igreja somos nós. Agora presta bem atenção. Jesus chega como quem não quer nada, já dá um jeitinho, né, varão, de despedir os discípulos, porque eles vão atrapalhar. Jesus sabia. Vai lá buscar lá na cidade de Siquém, buscar lá uma comida para mim. Jesus. E aí ele quer um encontro a sós. Olha, eu vou falar algo aqui. Eu sei que você é adulto, está ouvindo. Ele quer um encontro a sós com uma mulher que era visto como uma prostituta. Meu Deus, se um homem de Deus, cheio da presença de Deus, faz um ato, toma uma atitude dessa, a primeira coisa que as pessoas vão dizer: está querendo alguma coisa. Eu falo isso sem sombra de dúvida. Eu não duvido nada das pessoas terem imaginado isso de Jesus. O que Jesus quer com essa mulher? E Jesus vai chegar ali como quem não quer nada. O homem que é a fonte de água viva, falando que está com sede. O homem que é o próprio pão vivo, falando que está com fome, mandou os discípulos ir buscar comida para ele. E aí o que começa ali? Começa um verdadeiro culto. Irmãos, preste bem atenção. Começa ali um verdadeiro culto, uma aula de Bíblia. Uma mulher enclausurada no pecado, com a vida dissoluta, toda acabada, toda confusa, não sabia as coisas certas.
discriminada, preconceito naquela área ali era grande, e Jesus começa um culto. Que culto? Um culto de libertação. Aquela mulher, ela começa, o primeiro passo dela é até um pouco arrogante. Ela vem por cima. Jesus na dele, ele desce. Filipenses 2:5. Rogo-vos, pois, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação se tornar igual a Deus, mas esvaziou-se de si, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente e humilhou-se até a morte. Morte de quê? E morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e a este nome, seja no céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quem? Para a glória de Deus Pai. Ele esvaziou-se de si, tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte. Ela vem por cima, Jesus fica na dele, ela vai falar: como sendo tu judeu se dirige a mim? É mais ou menos dizer: tu está num território samaritano, tu dirige a mim? E aí ele começa, diplomaticamente, costurar com ela ali, sabiamente, ensinando as coisas, e ela começa a se abrir. Ela vem cheia de barreira, e Jesus começa a falar quem ele era, até o ponto que ela vai reconhecer o senhorio, ela vai mudar o discurso. Quando ela fala: como pode tu ser um judeu? Daqui a pouco ela vai falar: Senhor, vejo que tu és profeta. E Jesus começa a trabalhar um processo de libertação. Ele começa a trabalhar uma necessidade que teve no coração dele, de atender a necessidade de um perdido. Às vezes você vai ser enviado a um lugar onde as pessoas vão sim te discriminar, vão agir com preconceito. Talvez vai existir momentos na sua vida que você vai estar passando, você vai ter que parar, seja na porta de um botequim, seja numa roda de pagode, seja, sei lá, não sei onde, um lugar que não seria nos padrões de santidade que a igreja pousa hoje, não seria viável. Mas eu quero te dizer, Deus quer uma igreja fora das quatro paredes. Deus quer uma igreja que vai em busca dos perdidos. Meu irmão, é muito bom esse momento. Eu adoro, eu amo, é bom, é gostoso. Mas de nada vale isso aqui se nós não progredirmos no terreno. Tem que pensar. Não adianta ficarmos circunscritos apenas dentro de quatro paredes, transmitindo uma mensagem, pregando, cantando. Isso é bom, isso faz parte, isso é necessário. Eu volto a dizer o que nós falávamos quando era ali na congregação. Aqui é o QG, é o nosso QG. Você sabe o que é QG? É o nosso quartel-general. Aqui é o nosso QG, onde nós nos achegamos para prestar o nosso relatório a Deus, através do nosso culto, através da nossa adoração, e pegar as novas ordens para atuar lá fora. É só isso. O nosso momento aqui é esse. É o momento de apresentarmos diante de Deus, adorarmos. É o momento em que nós somos cheios da presença do Senhor. É o momento em que nós recebemos a direção de Deus para executarmos lá fora. Não podemos nos contentar só com esse momento, casa, igreja, igreja, casa, evento, igreja, evento, casa. Não, presta atenção. Nós precisamos nos mobilizarmos para fazer o ID lá fora. O momento agora é um pouco complicado, mas igreja do Senhor, eu não sei quanto as outras, mas igreja do Senhor que está sob este pastoreio, prepara-te para sair em busca dos perdidos. Eu não sei a forma, mas Deus vai nos dar a direção. Aquela mulher tem um momento magnífico com Jesus. Presta bem atenção, o culto está rolando ali, não está? Culto lindo. A partir do versículo 18,
de número 27, vai dizer que os discípulos chegaram. Mas preste bem atenção, ali está sendo construído a verdadeira adoração, porque ela vai dizer, olha, nossos pais, eles disseram que o lugar de adorar aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém, e Jesus vai falar, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós, que a salvação vem do judeu. O que ele está falando é realmente, os judeus sabem do que eles estão falando, porque a salvação vem dos judeus, nós adoramos, mas ele vai dizer, olha, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele vai dizer, não aqui nem só em Jerusalém, porque o Pai procura esses que assim o adoram. Por quê? Porque Deus é espírito e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. E o culto está rolando, a mulher está sendo liberta, ela agora já foi liberta, ela agora entrou num ápice de adoração, ela está ali, ouvindo do Mestre. E aí, para finalizar, irmãos, a Bíblia fala no versículo de número 27, e nisto vieram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou, que é que procuras? Ou, por que falas com ela? Os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus já sabia que era problema. Existem situações que às vezes a gente nem fala nada. Existem situações que a gente só cochicha entre nós, mas só o nosso olhar fala mais do que 1000 palavras. Olha só como que continua o preconceito. A Bíblia fala que os discípulos chegaram no 27, e os seus discípulos admiravam que estavam falando com ela, ou mais ou menos dizendo, ele está ficando doido, de papo com essa mulher. Eles não ousaram falar, mas falaram entre si, cochicharam, perguntaram, o que procuras ele com essa mulher? O que Jesus está querendo com essa mulher? Eu falo isso para a igreja do Senhor na face da terra hoje. Que Deus possa trabalhar em nossos corações para que nós sejamos discípulos autênticos. Porque o culto estava sendo lindo. Jesus e uma mulher samaritana. Quando chegaram os discípulos, vamos ver o que diz no versículo 28. Eles começaram com aquele ar de condenação, de julgamento. O que a mulher fez? Deixou o cântaro, largou até para trás e saiu, vamos dizer assim, vazada. É dose dizer isso. Mas muitas das vezes nós, como cristãos, ou como crente, como discípulo, nós atrapalhamos o culto. Os discípulos a quem Jesus diz, olha, ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, o Ministério de Louvor pode vir para cá. Os discípulos a quem Jesus falou, olha, a partir de hoje vocês não são mais o quê? Pescadores de peixe, mas pescadores de homens. O culto está rolando ali, lindo e maravilhoso, um culto de libertação. No decorrer do culto, um culto de adoração. Os discípulos de Jesus não estavam presentes. Vamos dizer assim, a igreja não estava participando. Mas quando ela aparece no cenário, o que acontece? Fala para mim. Infelizmente essa é a realidade, ela acabou com o culto. Quando a mulher olhou aquilo, ela largou, nem quis mais ali aquele momento cultico com Jesus. Largou e saiu correndo. Mas louvado seja Deus que ela teve a sua vida transformada. E ela sai e vai em busca daqueles homens, como a Patrícia falou aquele dia aqui, bem frisado. Agora presta bem atenção, porque Jesus ele faz uma pergunta para ela. Vai buscar o teu marido. E ela diz assim, Senhor, não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, porque já tiveste 5, e este que você tem não é teu marido. Engraçado, Jesus já sabia. Se Jesus já sabia, para que ele vai falar com ela? Vai buscar o teu marido. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Existem momentos que Jesus vai provocar uma reação
de nós a nossa confissão. Ele sabia, ele poderia chegar prestando juízo, porque ele sabia. Ele vai dizer assim: olha, tu vive com outro homem, porque os crentes infelizmente agem dessa forma. Chega acusando: tu é pecador porque tu faz isso, tu é pecadora porque tu faz aquilo, tu faz isso e faz aquilo. Olha só a diferença de Jesus. Jesus sabia, mas ele fez com ela, ele conduziu ela para uma situação que ela mesma expurgou, ela confessou. Não é verdade? Ele não sabia? Tanto é que ele fala: realmente disseste bem, o que tu tens não é teu marido. Que nós possamos aprender. Existem situações, meu irmão, que Deus vai colocar pessoas diante de você, e busque em Deus a sabedoria para tratar com essas pessoas. Você não precisa chegar para ela e falar: meu irmão, ó, você tem que parar com isso, com aquilo outro. Conduz ela diante da sabedoria de Deus para um caminho que ela vai reconhecer. Ela vai conseguir enxergar que Deus tem ciência de tudo que ela faz, aquela pessoa faz. E ela vai sentir a necessidade de colocar para fora aquilo que causa separação entre ela e Deus. Porque a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Que nós possamos aprender, às vezes, a necessidade de atender a necessidade de uma outra pessoa. Que Deus possa colocar essa necessidade no teu coração. Não tem que ser uma vontade. Eu não vou passar ali porque eu estou com vontade, Pedro. Eu não vou passar ali naquele botequim. Eu não vou passar ali naquela roda de não sei o que. Muitos falam roda de escarnecedor, porque eu tenho vontade. Não. Eu vou passar ali porque eu tenho no meu coração uma necessidade. E qual é a necessidade do meu coração? A necessidade é fazer a vontade de Deus. É atender a necessidade de um perdido. É atender a necessidade de alguém que está sendo escravizado pelo diabo. É atender de alguém que está algemado pelos poderes das trevas. Essa deve ser a nossa necessidade. A nossa necessidade precisa ser fazer a vontade de Deus. O nosso alimento precisa ser fazer a vontade do Senhor. A Bíblia fala que os discípulos, logo após retornar e começar a reconstruir o diálogo com Jesus, ele fala: olha, nós trouxemos aqui comida. E ele fala o quê? Ei, a minha comida consiste em fazer a vontade, o que está na sua Bíblia? Daquele que me enviou. Que o nosso alimento maior e principal seja fazer a vontade de Deus. Que a nossa necessidade, a necessidade do reino, é a necessidade de ir em busca. A igreja, ela precisa abrir a mente para esse entendimento. Nós precisamos com um propósito específico. Ontem eu estava participando de uma live, de uma reunião com o nosso bispo. Mas anteontem, pela manhã, quando eu orava, Deus colocou algo no meu coração. Eu mandei uma mensagem para a Fernanda falando: eu quero conversar algo contigo. Não falei? Eu quero conversar algo contigo. E ontem na reunião, é interessante. Na reunião, eu até depois pedi a palavra e falei: bispo, para mim isso é uma confirmação. Porque eu orava ontem e Deus me deu, colocou uma necessidade no meu coração. Eu não vou ficar falando: Deus falou comigo, eu ouvi. Não, Deus colocou uma necessidade, gerou uma necessidade no meu coração. E Ele veio e falou isso na live ontem, no grupo de mentoria com a gente. A gente ora por muitas coisas, a gente já tem alguns propósitos, vamos manter, mas nós vamos fazer um propósito específico por almas. Nós vamos fazer um propósito específico, vai ser um momento distinto dos outros. Vamos orar só por almas. Eu estava contando uma experiência de um casal que queria montar um orfanato e começou a pedir Deus para enviar todas as coisas. E Deus começou a enviar. Enviou o local, enviou tudo. Enviou o equipamento, enviou os móveis, enviou tudo. Eles oravam tudo que eles pediam. No dia seguinte chegava. Aí quando eles inauguraram
o orfanato. Passou 1, 2, 3, 4 dias ele ali, e eles falaram para Deus: o Senhor colocou isso no nosso coração. Ele vai falar isso na mentoria, eu acredito, se ele já tiver falado. E nós fizemos, nós oramos e Deus mandou tudo. E a mulher desse pastor falou com ele: nós oramos por tudo, mas nós não oramos pedindo os órfãos. E tinha acomodação para acho que 42 órfãos. E eles pensaram: realmente, nós pedimos tudo. Preste bem atenção, talvez isso fale alguma coisa com a gente pede tudo. A gente quer modificar, quer o som, quer o fogo, quer isso, quer aquilo. A gente quer tudo. E aí Deus colocou no coração deles: vocês pediram tudo, mas o principal vocês não oraram por isso. E aí eles fizeram um propósito e falaram: realmente é isso. E eles oraram num dia. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte chegou 42 órfãos. A quantidade que era a capacidade do local. Então, irmãos, a gente precisa sim ter os nossos propósitos, mas nós precisamos pedir almas. Nós precisamos pedir ao Senhor. A igreja, ela precisa se mobilizar por almas. Vamos fazer o que tiver que fazer, vamos. Mas a nossa prioridade precisa ser almas. É por isso que eu estou aqui, porque eu fui prioridade na vida de alguém. Muitas pessoas oraram por mim, e mais prioridade ainda nós somos no coração de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor.